Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Anderson e essa é uma videoaula sobre Revolução de 30. Vocês podem não acreditar, mas a Revolução de 30 aconteceu em 1930. Galera. Pessoal, é o seguinte, nós estamos falando então da história do Brasil, do início da República Brasileira, por muitos chamada, intitulada de Primeira República, ou República Velha, ou República das Oligarquias, ou República do Café com Leite, enfim, tem muitos termos aí. O período que vai de 1889, quando foi proclamada a República, até 1930, quando ocorreu a chamada Revolução de 30, que é tida como um marco histórico, como um divisor de águas na história da República Brasileira e tal, né? Que alçou ao poder no Brasil um personagem histórico muito conhecido, um mito, né? Que virou um mito até, Getúlio Vargas, de 1930 a 1945. Então, Getúlio Vargas enroscou. De 1930 a 1945, Vargas foi presidente da República no Brasil, um período longo aí de 15 anos, né? Depois ele voltaria ao poder ainda democraticamente eleito, né? Para o mandato de 1951 até 1954, quando ele acabou se suicidando, né? O famoso suicídio do Getúlio Vargas. Então, contando todo o mandato dele aí, né? 15 anos ininterruptos, de 30 a 45, e depois mais 4 anos, mais ou menos, né? Então, quase 19 anos, ou seja, quase 20 anos, quase 2 décadas, o Getúlio Vargas comandou a nação, comandou o Brasil aí. Começando então, antes de falar sobre a foto ali, sobre o termo Revolução de 30, né? Entrou para a história, se consolidou esse termo, né? Revolução de 30, mas até hoje é motivo de controvérsia para muita gente, né? Tem muitos que discordam do termo Revolução para esse evento, esse episódio que aconteceu em 1930. Por quê? Porque o termo revolução ele traz consigo assim, uma conotação de que ocorreu uma grande mudança, uma grande transformação política, econômica, social, cultural, né? Como por exemplo, quando a gente falou sobre Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi uma grande revolução, ou a Revolução Francesa, ou a Revolução Russa, né? Esses episódios, esses eventos históricos, é praticamente ponto pacífico entre os pesquisadores que foram revolucionários mesmo. Mas a subida, a alçada do Vargas ao poder em 1930, para muitos não trouxe grandes mudanças, grandes alterações, transformações sociais, políticas e econômicas. Houve algumas mudanças políticas ali, né, uma pequena reforma política, uma reforma eleitoral, alguns projetos sociais foram implantados, né, a criação das leis trabalhistas. Então teve bastante coisa que foi feita sim, mas para muitos isso foi insuficiente para ser chamado de revolução, percebe? Então muitos dizem que não, que houve só um golpe. Por quê? Porque houve uma transposição do poder de mãos de uma oligarquia para outra, que não trouxe grandes transformações para o país e para a população em geral, tá? Que só saiu uma oligarquia e entrou outra oligarquia. Então é motivo de controvérsia, discussão. Tem gente que discorda do termo Revolução de 30, acha que caberia melhor golpe de 30. O fato é que nem apelido, depois que pega, não larga mais, né? Eu não vou entrar no mérito da questão aqui, né? Fazer juízo de valor de nada, mas essa disputa ela está no campo científico, inclusive, né? No campo intelectual. Então, entre os próprios pesquisadores do assunto, há disputa, há controvérsias com relação ao termo, com relação ao que eventualmente, efetivamente aconteceu, né? Então, se foi revolução ou se foi golpe. Então, golpe, normalmente, quando não traz grandes transformações. Quando o poder muda de mãos, de um grupo político para outro, de forma não democrática, né? Normalmente é antidemocrático, e aí então o pessoal chama com essa conotação negativa de golpe. E quando se acredita que foi uma coisa boa, positiva, trouxe grandes transformações, então se chama de revolução. O fato é que aqueles que apoiam o que aconteceu em 1930 chamam de revolução. E quem é contra, ou acha que não foi bem assim, chama de golpe. Então fica essa disputa aí no campo intelectual. Aqui nós temos uma foto, uma fotografia histórica, né, de Getúlio Vargas ali no centro da imagem, né, o grande líder civil aí da Revolução, mas em trajes militares, né, o grande líder militar da Revolução de 30 foi o Góes Monteiro, né, e o Vargas foi o líder civil, digamos assim, mas está traje militar ali. E do lado dele a esposa e vários apoiadores, muitas pessoas ali, jornalistas e tudo mais, né. E a gente vê os caras segurando uma espécie de bandeira aqui. Nessa bandeira tem as seguintes inscrições: 24/10/1930, eis a paz entre nós, salve 31/10/1930. Por que isso? 24/10/930, na verdade é 1930, né? Que os caras estavam no começo do século XX, então eles nem usavam o 1 ainda para economizar, né? Já colocavam só 900, 930, 930, 931 e assim por diante.
Então, é o dia 24 de outubro do ano de 1930, quando, na verdade, então, ocorre a deposição do então presidente da República, Washington Luiz. E o dia 31 de outubro de 1930 é o dia que o Getúlio Vargas então assume o governo provisório. Então é consolidada a chamada Revolução de 30, por isso essas duas datas ali. Né? Eis a paz entre nós, porque obviamente, né, durante a Revolução houve conflitos, né, confrontos aí entre os opositores do governo e as tropas leais ao governo, né? E aí então eis a paz entre nós. Então quando consolidou-se aqui a Revolução de 30, o Vargas lá no Palácio do Catete, que ficava no Rio de Janeiro, né? Quando ele estava tomando o poder, então, o governo provisório do Getúlio Vargas começava. Então, essa foto histórica aí, galera. Mas vamos ver, então, o que foi mais detalhadamente essa tal Revolução de 30. Então, vamos ver ali uma definição sintética, né, resumida sobre o que foi a Revolução de 1930. Movimento político-militar que determinou o fim da Primeira República, 1889 a 1930. Originou-se da união entre os políticos e tenentes que foram derrotados nas eleições de 1930 e decidiram pôr fim ao sistema oligárquico através das armas. Após 2 meses de articulações políticas nas principais capitais do país e de preparativos militares, o movimento eclodiu simultaneamente no Rio Grande do Sul e Minas Gerais, na tarde do dia 3 de outubro. Em menos de um mês, a revolução já era vitoriosa em quase todo o país, restando apenas São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pará ainda sob controle do governo federal. Finalmente, um grupo de militares exigiu a renúncia do presidente Washington Luiz e pouco depois entregou o poder a Getúlio Vargas. Esse trecho foi retirado do site que está logo ali abaixo, né, do CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, que inclusive lá no final da aula eu vou dar como dica para vocês entrarem nesse site aí para navegar. Tem a história resumida ali da Revolução de 30. Aqui eu coloquei só a definição inicial lá, que eu tirei desse site, né? Que agrupa ali inúmeros documentos, muitas fontes históricas desse evento, né? Toda a era Vargas, né? Começando ali pelo tenentismo, Revolução de 30, da história do Brasil, basicamente, né? O CPDOC se encarrega ali, a FGV, e tem muitas fontes, fotografias, documentos, cartas, telegramas, um monte de coisa sobre a Revolução de 30, sobre a Era Vargas. Então fica a dica desde já para vocês acessarem esse site aí para poderem oferir mais informações sobre esses assuntos muito importantes na história do Brasil, né, galera? Então, a definição resumida do que foi a Revolução de 30 é essa aí. Agora a gente precisa entender um pouco melhor o que foi, né, esse evento, os detalhes dele. E é isso que a gente vai ver agora na sequência. Então vamos falar primeiro sobre os antecedentes da Revolução de 30, pessoal. Qual era o contexto que antecedeu esse período aí, esse processo revolucionário que marcou um divisor de águas ali na história da República Brasileira, né? Para muitos o final da Primeira República, então de 1889 até 1930, também conhecida como República Velha. Período que foi marcado ali, como a gente pode ver, já vimos na aula anterior sobre tenentismo e coluna prece, da política do café com leite, aquele revezamento entre Minas Gerais e São Paulo, né, na presidência da República. Café, então São Paulo, grande produtor, maior produtor de café do Brasil naquele período, e leite, né, Minas Gerais, ou seja, Minas Gerais também produzia café, mas como era um grande produtor de leite, então para fazer essa analogia, fizeram política do café com leite, o revezamento entre Minas Gerais e São Paulo no poder. A cada 4 anos se elegia um presidente da República. Presidente de São Paulo, 4 anos, Minas. 4 anos São Paulo, 4 anos Minas, ficava esse revezamento. Ficou conhecido então como política do café com leite, República das Oligarquias, ou República Velha, ou Primeira República. Tem várias definições para esse período histórico aí, de 1889 a 1930, galera. Muito bem, então vamos ver algumas características lá. A gente sabe desde já que o período aí do início da República ele foi marcado por crises na cafeicultura. O principal produto de exportação brasileiro era o café. E o café volta e meia se desvalorizava no mercado internacional. E essa desvalorização trazia prejuízos. Aí o governo brasileiro, como estava nas mãos dos cafeicultores, basicamente, né? O que eles faziam? Eles articulavam políticas públicas para tentar minimizar os prejuízos para os cafeicultores, ou seja, amenizar essa crise. E uma das principais medidas, né, dos principais mecanismos utilizados foi o chamado Convênio de Taubaté. Taubaté é uma cidade do interior de São Paulo e por isso recebeu esse nome, né?
E em 1906, então, foi feito esse tal Convênio de Taubaté, criado, né, com o objetivo de sanar as crises na cafeicultura. O que acontecia basicamente através do Convênio de Taubaté? Acontecia o seguinte: o café se desvalorizava no mercado internacional, o governo comprava a safra, né? Comprava pelo preço cheio, vamos dizer assim, pelo preço que o café valia antes da desvalorização, o preço normal, vamos dizer. Então, o governo comprava esse café, essa safra, estocava, guardava esse café e esperava que o produto se valorizasse no mercado internacional. Porque lei da oferta e da procura. Se o café desaparece do mercado internacional, quando tem menos oferta, então ele tende a valorizar. Depois que o café valorizava, o governo ia vendendo. Só que nessa, muito do café se perdia, se estragava, né, nos silos, nos locais onde eles armazenavam, apodrecia. O café não tinha como vender mais. Não raro, inclusive, se diz que eles queimavam essa safra de café. E às vezes usavam como combustível, inclusive, para os trens, para as locomotivas, né, para as chamadas Marias Fumaças, usava como se fosse carvão, né, colocava café lá. Bom, então o convênio de Taubaté ele vinha nesse sentido. O governo brasileiro muitas vezes recorria, inclusive, a empréstimos estrangeiros, empréstimos internacionais, para poder comprar essa safra. Só que, né, os cafeicultores não se prejudicavam, mas é claro que o país como um todo, né, a fazenda, as rendas brasileiras, a dívida pública brasileira crescia, né, e as rendas diminuíam. Então, gerava inflação e tudo mais, né? Mas, basicamente, o convênio de Taubaté salvava os cafeicultores. Essa era a ideia. Muito bem. Galera, no início da República Brasileira, houve inúmeros movimentos contestatórios à República, né? Inclusive movimentos rurais e urbanos. Dentre eles, destacamos ali a Guerra de Canudos, que aconteceu lá no Nordeste brasileiro, na região da Bahia, né? A Guerra do Contestado, que aconteceu aqui no sul do Brasil, divisa entre Paraná e Santa Catarina, ali no início da República, 1912 a 1916. O cangaço, que também, por muitos estudiosos, foi visto como um movimento semiconsciente de contestação à República. Claro que há discussão, há controvérsia sobre o cangaço. Alguns dizem que eles eram só bandidos, pura e simplesmente, né? Outros dizem que não, que era um tipo de banditismo social, porque eles tinham uma semiconsciência da sua condição e revoltados protestavam. Então tem uma discussão sobre isso, mas para muitos autores o cangaço é visto como um movimento de contestação à República. E duas revoltas ali urbanas, né? A revolta da vacina e a revolta da chibata. A revolta da vacina no Rio de Janeiro em 1904 e a revolta da chibata também no Rio de Janeiro em 1910. Então são movimentos de contestação à República, no início dela aí, né? A República Velha. Muito bem. A gente sabe que mesmo esses movimentos foram importantes, é claro, tudo e tal, mas o grande contexto de crise da República ele veio na década de 20. No início, já desde o início da década de 20, começam movimentos importantes de contestação à República Velha, à política do café com leite. E esses movimentos são mais contundentes. Por exemplo, em 1922, tem a fundação do Partido Comunista do Brasil, PC, né? O Partido Comunista, e a princípio recebeu essa denominação, Partido Comunista do Brasil, que hoje basicamente seria o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, e não o Partido Comunista do Brasil, tá? Então tem essa confusãozinha aí, mas o que seria o Partido Comunista do Brasil lá em 1922, quando foi fundado, seria o Partido Comunista Brasileiro hoje, mais ou menos isso, né? E também, então, esse Partido Comunista com sua fundação, ele foi influenciado, obviamente, pela ideologia do comunismo, né? Pela Revolução Russa, que aconteceu em 1917. Proliferaram partidos comunistas por todos os países do mundo, basicamente, depois do final da Primeira Guerra Mundial, aí, influenciados pela Revolução Russa e pelos ideais comunistas do Karl Marx e do Engels lá. E no Brasil também surgiu o Partido Comunista. Claro que o Partido Comunista, ele pressupunha uma nova sociedade, um novo modelo político-econômico, né? Ou seja, eles propunham a revolução proletária, né? Ou seja, tomado o poder pelos trabalhadores e a implantação de uma sociedade comunista. Então, basicamente, eles queriam acabar com o sistema capitalista. Então, foi assim que surgiu o Partido Comunista no mundo inteiro, inclusive no Brasil, em 1922. E é claro que o Partido Comunista, então, era opositor a tudo que estava acontecendo no Brasil naquele período, obviamente, inclusive a República Velha. Também aconteceu em 1922, mesmo ano, a Semana de Arte Moderna, que nós já falamos na aula passada o que foi também, aquele movimento artístico, cultural, né, um movimento intelectual, e que protestava contra a República do Café com Leite, contra a República Velha, contra aquela cultura, queriam transformações políticas, econômicas e sociais no Brasil através da mudança
nas artes, enfim, na literatura e tudo mais. Então, o movimento artístico, literário, cultural, é a Semana de Arte Moderna de 1922, que nós já falamos também um pouquinho sobre ela lá na aula sobre tenentismo e coluna prece. E também, no mesmo ano, em 1922, teve eleições presidenciais, eleições para a presidência da República. E naquele contexto, então, um contexto efervescente, né, de muitas contestações, de muitas oposições à República do Café com Leite, né, aconteceu a chamada Reação Republicana. O que foi a Reação Republicana? Estados do Brasil que, de certa forma, discordavam daquele revezamento exclusivo entre Minas Gerais e São Paulo e também queriam o seu pedacinho, que também queriam participar daquele modelo político, né? Então, políticos do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, da Bahia e de Pernambuco se uniram forças e lançaram um candidato próprio deles à presidência da República. O carioca, não é bem carioca, ele nasceu no Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes, o Nilo Peçanha. O Nilo Peçanha já tinha sido presidente da República quando o presidente Afonso Pena faleceu, acho que em 1909, e ele assumiu e governou entre 1909 e 1910. E agora, então, o Nilo Peçanha era um político importante no Brasil, né? E ele foi lançado como candidato por esses estados aí que estavam cansados desse revezamento entre Minas e São Paulo e queriam abocanhar um pedacinho também, queriam também participar. Eles não eram contra a República do Café com Leite, ou melhor, não eram contra a República das Oligarquias, mas eram contra a política do café com leite, ou seja, só esse revezamento entre Minas e São Paulo. Eles queriam participar também. Então esse movimento do lançamento da candidatura do Nilo Peçanha foi chamado de Reação Republicana. Ocorre que, né, como já deveríamos saber, o Nilo Peçanha acabou sendo derrotado, né? Quem venceu lá as eleições foi o Arthur Bernardes, que nós já falamos lá também na aula sobre tenentismo e coluna prece. E aí vamos ver o que aconteceu aqui na sequência. Olha lá então, o Arthur Bernardes venceu as eleições, como já era previsível, né, em 1922, o poder estava nas mãos dos paulistas e dos mineiros, e o Arthur Bernardes era um representante de Minas Gerais, e ele, né, então, que seria o candidato oficial da política do café com leite. Ele acabou vencendo, mas aí, como houve a derrota, então, da chamada reação republicana lá, né, dos caras que lançaram, dos estados que lançaram o Nilo Peçanha, eles não aceitaram a derrota, e eles, então, deflagraram ou influenciaram também, digamos assim, foi uma das influências para a deflagração do movimento tenentista, né? A primeira revolta tenentista em 1922, lá que nós vimos no Rio de Janeiro, e também o episódio dos 18 do Forte. E aí a formação da chamada coluna Prestes também vimos já na aula passada. Então, de certa forma, o tenentismo e a coluna Prestes têm relação direta com essa eleição de 1922, e com a derrota da reação republicana, a vitória do Arthur Bernardes e a continuação da República da política do café com leite. Claro, durante o seu governo, Arthur Bernardes tinha muitos opositores e ele decreta um estado de sítio. O que é o estado de sítio? Então, é um estado de emergência, um estado, na verdade, é um estado de calamidade, né? Um caos interno, por motivos internos e por motivos externos, que um país decreta. No caso do Brasil, por motivos internos. Então, havia muita oposição ao Arthur Bernardes, havia, né, inclusive o movimento político-militar lá, o tenentismo e a coluna prece, que ainda estavam em andamento, né? No caso, a coluna prece estava se digladiando contra as tropas do governo, então ele decreta estado de sítio, que é onde as pessoas perdiam, de certa forma, muitas das liberdades individuais, o governo decretava toque de recolher, um monte de medidas, né, para controlar, para conter o avanço das forças opositoras. E uma das maiores atitudes do governo naquele período foi perseguir o movimento operário, né? Então os sindicatos na época foram muito perseguidos pelo Arthur Bernardes, né? O movimento operário fazia inúmeras reivindicações por influência do próprio Partido Comunista também, que ajudava nessas reivindicações operárias e tal, né? A organizar, a liderar esses movimentos. Então o Arthur Bernardes perseguiu ferozmente o movimento operário também. Em 1926, houve novas eleições, mas durante esse período, esse processo, esse contexto, houve uma verdadeira cisão, uma ruptura no PRP, o Partido Republicano Paulista, né? O que aconteceu? Muitos do Partido Republicano Paulista estavam entendendo que era preciso mudanças, né? Que era preciso mudanças políticas, mudanças eleitorais e tal, né? Preciso uma reforma. E como o Partido Republicano Paulista não estava se entendendo, todos os seus membros, então houve uma cisão e um grupo saiu então do Partido Republicano Paulista e fundou o Partido Democrático, PD, né, em 1926. E esse grupo defendia então o voto secreto e obrigatório,
defendia a criação de uma justiça eleitoral e defendia a independência dos três poderes. Basicamente, as mesmas reivindicações do movimento tenentista, se a gente lembrar lá, né, era basicamente isso que o movimento tenentista defendia, dentre outras coisas, né, mas em termos políticos, a reforma política que eles pretendiam era basicamente essa. E esse Partido Democrático, então, retoma essas ideias aí. Também em 1926, então, ocorreram as eleições e o Washington Luiz venceu. Quem era o Washington Luiz? Representante de São Paulo. Então, Arthur Bernardes, representante de Minas Gerais, o Washington Luiz, representante de São Paulo. E ele acabou se elegendo. Assim que se elege, né, para tentar amenizar um pouco o caos, a situação, o contexto embaraçoso que estava no Brasil, né, as várias contestações, ele suspende o estado de sítio que tinha sido decretado pelo Arthur Bernardes e ele acaba também com as perseguições ao movimento sindical, né, aos movimentos operários. Então, ele dá uma acalmada nos ânimos, tá? Mesmo assim, a política da época, né, não dava muita abertura para os movimentos sociais e tal, né? Por exemplo, né, o Washington Luiz ele teria dito a seguinte frase, que questão social é caso de polícia. Então já dava para perceber que, né, apesar de algumas medidas ali, a democracia não era o forte do governo do Washington Luiz, né? Ele também não concedeu a anistia, que significa o quê? O perdão para os tenentes, né, como exigiam as oposições, né? Então ele controlou um pouco a situação ali, mas não resolveu todo o problema. Aqui nós temos uma foto clássica, histórica aqui, né, do movimento, da coluna Prestes, na verdade, né, então o movimento tenentista que culminou lá na coluna Prestes Miguel Costa. Então nós vemos nessa imagem os principais líderes da coluna Prestes Miguel Costa. Ali sentados então, né, a gente vê o pessoal que está em pé também, mas sentados estão ali da esquerda para a direita o Dutra, o Siqueira Campos, lembrando que o Siqueira Campos, o segundo então sentado ali da esquerda para a direita, foi um dos sobreviventes do episódio dos 18 do Forte, né, lá, junto com o brigadeiro Eduardo Gomes, era o tenente na época, né, Eduardo Gomes, virou brigadeiro depois, o Siqueira Campos, o Luiz Carlos Prestes, então, é o terceiro ali, com a perna cruzada, né, o terceiro da esquerda para a direita sentado, o Miguel Costa está do lado dele, então, do Luiz Carlos Prestes, e o Juarez Távora, também um dos grandes líderes ali, então, do lado do Miguel Costa. Os outros todos, vocês podem observar na foto ali, tem numerações nas cabecinhas deles lá e tal, os que estão de pé também. Não vem ao caso aqui, mas né, teoricamente é para se saber o nome de cada um desses personagens que estão nessa fotografia histórica aqui da coluna Prestes Miguel Costa. Olha aqui, galera, uma charge, então duas na verdade, né? Nós vemos ali a primeira da esquerda, que é de um artista, um caricaturista chamado Storni, que era um opositor, vamos dizer assim, né, um crítico da política do café com leite. E ele publicou essa charge numa revista da época do Brasil, uma revista que era bem famosa, chamada Careta. Ele publicou na revista Careta essa charge satirizando a República do Café com Leite, né? Então a gente vê lá um morro, né? Em cima do morro nós vemos uma cadeira, né? Uma espécie de um local ali que está dizendo presidência da República, então que seria uma cadeira, o trono da presidência da República, né, para dizer assim. Do lado dela a gente vê um cara com o chapéu escrito São Paulo, né, tá com a mão ali apontando para a galera que está ali embaixo, e um outro cara com os braços cruzados ali que com o chapéu chamado Minas Gerais, tá? Então é basicamente isso que tá ali, né? E aqui abaixo esses chapeludos aqui que estão também parece tentando subir no morro ali, né? Nas camisas deles ali nas costas tem os estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, enfim, eles representariam então cada um desses caras um estado brasileiro. E teoricamente o que eles estão querendo ali, né? Estão querendo subir a presidência da República também. Só que os mineiros e os paulistas não largam de jeito nenhum a presidência da República, como está dizendo ali, né? Então o cara de São Paulo ali está dizendo para eles assim, ó, galera, calma, calma. Lembrando que então em 1925 quem estava no poder era o Arthur Bernardes, né? Isso, em 26 então se elegeu o Washington Luiz. Então o São Paulo ali está dizendo, ó, paciência, galera, fica tranquilo aí, né, e tal. Mas isso aqui é nosso, né? Então ele agarra ali, dá uma bracada na cadeira e diz assim, aqui é nosso, fica aí, fica tranquilo, né? A gente vai jogar umas migalhas para vocês também, mas isso aqui é nosso. Então, basicamente, a charge ali fazendo uma crítica, né, satírica, né, à República do Café com Leite pelo Storni. E do lado direito a gente vê aqui um cartaz. É um cartaz que foi publicado pelo Partido Democrático, o PD lá, que foi fundado em 1926. Esse cartaz foi publicado em 1928 e ele denunciava o voto de cabresto,
que era uma das denúncias do movimento tenentista, né? Aquele voto que, pelo fato do voto ser aberto, né? Então dava para controlar o eleitor e era isso que os coronéis, que os poderosos faziam, né? Direcionavam então seus eleitores para votar em quem eles queriam pelo fato de ser o voto aberto. Então eles estão denunciando o Partido Democrático porque eles batalhavam, né? Reivindicavam o voto secreto. Então está escrito lá, ó, para acabar com essa vergonha, votai nos candidatos do Partido Democrático. Então era uma campanha, né? Campanha eleitoral, porque eles queriam defender o voto secreto e, portanto, foi uma bandeira então de campanha eleitoral para o Partido Democrático também, o voto secreto. Bom, pessoal, então, dentro desse contexto que a gente vem vendo, a gente vê lá a crise da República do Café com Leite, a crise da cafeicultura, né? A gente vê vários movimentos de oposição à política do café com leite, e muita coisa está acontecendo, então, no Brasil nesse período. E dentro desse contexto, eclode, começa, então, a crise de 1929, que nós também já vimos na aula anterior. Então, a gente já tem tudo para entender, né, os subsídios para compreender a Revolução de 30. Porque, veja, você já tem um contexto crítico no Brasil. A República Oligárquica do Café com Leite, ela já está sendo muito contestada, né? Tem muita oposição. E ainda vem uma crise como essa, que foi a crise de 1929, que começa nos Estados Unidos, mas atinge o mundo inteiro, com exceção da União Soviética, né? E atingiu em cheio o Brasil também, né? A cafeicultura brasileira, que entrou mais uma vez em crise, só que essa crise não foi como as anteriores, essa foi muito pior, né? Então agora realmente fica quase insustentável a situação da República do Café com Leite, né? Eles vão ter muita pressão em cima de si. E aí vamos ver o que vai acontecer então. Mas vejam, a cafeicultura foi atingida em cheia, né? Ou seja, o preço do café se desvalorizou, despencou no mercado internacional. Ocorre que o convênio de Taubaté, que funcionava antes, como nós vimos lá, que comprava a safra, agora não teve como fazer. Por quê? Porque não tinha nem como emprestar dinheiro, porque a crise atingiu o mundo inteiro. Então vejam, os países que eram compradores do café brasileiro, o grande comprador era nos Estados Unidos, está em crise, quebrado. A Europa, quebrada. Então, o Brasil, os únicos que podiam consumir o café era o consumidor interno, né? Era o mercado interno, eram os próprios brasileiros, que aí não davam conta, porque a safra de café era muito grande, era para exportar, né, para o mundo todo. Então, o convênio de Taubaté não funcionou nesse momento. Então, o governo ficou impotente diante daquela situação e a crise se agravou cada vez mais, galera. E aí, o que acontece? A crise vai gerar recessão, subconsumo e ela vai se generalizar a tal ponto que vai gerar um desemprego e o caos no Brasil, como aconteceu em vários países do mundo, inclusive lá nos Estados Unidos, como nós já vimos. Ou seja, a Revolução de 30 tem um contexto preparadinho ali para ela acontecer, mas não foi suficiente, não foi só a crise contribuiu muito, mas não foi só ela, então tem mais coisa acontecendo. E aí, então, nesse contexto, surge a chamada Aliança Liberal. Por quê? Porque em 1930 teríamos novas eleições presidenciais. Lembrando que a Constituição de 1891 estabeleceu eleições presidenciais de 4 em 4 anos. O que a gente sabe? Que tinha um revezamento entre Minas Gerais e São Paulo. E agora o que acontece? O presidente Washington Luiz, ele era um representante de São Paulo, né? O Arthur Bernardes foi de Minas Gerais até 1926, de 22 a 26. 26 se elegeu Washington Luiz, representante de São Paulo. 1930 eleições. Quem teria que se eleger agora? O mineiro, né? No revezamento, Minas Gerais, São Paulo, Minas Gerais de novo. Só que o Washington Luiz apoiou a candidatura do Júlio Prestes, que era o então presidente de São Paulo, do estado de São Paulo. É que os estados naquela época eram governados por presidentes, né? Não era por governador ainda. Então a Constituição estabeleceu que eram presidentes de estado e presidente da República. Então o presidente do estado de São Paulo era o Júlio Prestes. E o Washington Luiz, ele disse que quem deveria ser candidato oficial do governo era o Júlio Prestes, um paulista. Mas os mineiros não queriam saber disso, porque para eles o candidato oficial tinha que ser o Antônio Carlos, um mineiro, né? Já visto o revezamento. Mas o Washington Luiz fincou pé, os paulistas apoiaram a decisão do então presidente, né? Por quê? Porque diziam, a crise atingiu em cheio os cafeicultores, então precisa que agora seja novamente um paulista presidente da República. E os mineiros, obviamente, que não aceitaram. Aí ocorre uma ruptura no PRM, né? Ou seja, o Partido Republicano Mineiro, uma boa parte dos representantes,
rompe com os paulistas, né? Então ocorre uma dissidência, uma cisão nessa política do café com leite, né? Uma ruptura, e muitos do PRM ficam contrários ao PRP. Então a República do Café com Leite está com seus dias contados ali, basicamente, porque ela não vai acontecer mais, porque houve essa cisão, essa ruptura, né, galera? O Júlio Prestes, então, é lançado como candidato oficial à presidência da República. E ele tem o apoio de aproximadamente 17 estados ali, né? Por quê? Porque nem todos os estados apoiaram. Como assim? Os dissidentes de Minas Gerais, do PRM, se uniram com o Rio Grande do Sul, que já era um estado que era contrário à política do café com leite, queria também participar, então, né? Representado pelo Getúlio Vargas, e a Paraíba, que era representada por um cara chamado João Pessoa, né? Então, esses três estados, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, eles formam uma aliança contra a política do café com leite, né? A chamada Aliança Liberal, galera. E aí resolve, então, lançar candidatos à presidência. Então, o Júlio Prestes, o candidato oficial do governo, e o Getúlio Vargas como presidente e o João Pessoa como vice, são lançados como candidatos também, apoiados agora, então, por Minas Gerais também. Beleza? Pelos dissidentes, não por todos, mas pelos dissidentes de Minas Gerais. E aí então ocorrem as eleições em 1º de março de 1930. E quem vence? O Júlio Prestes. Lembrando que não havia uma justiça eleitoral, que significava que quem comandava, coordenava as eleições, contava os votos, fazia todo o escrutínio, eram os próprios governantes, era quem estava no poder, na verdade, não eram eles, mas era a mando deles, né? Eles que controlavam tudo isso. Então, a princípio, surgiu a ideia de que poderia ter acontecido uma fraude ali. E é óbvio, então, que a Aliança Liberal não aceita essa derrota, né? E começa já a articular um projeto ali para acabar com isso, com essa injustiça que eles diziam que estava acontecendo. Olha aqui, ó, o Washington Luiz, então, o 13º presidente do Brasil, ali à esquerda, né? Com um topetão ali, enfim, né? E à sua direita ali o Júlio Prestes, então, candidato oficial à presidência da República, venceu as eleições em 1º de março de 1930, galera. Beleza? Então, só para a gente conhecer um pouquinho aí, ver as fotos desses caras, desses personagens históricos aí. Olha ali, cara, duas imagens. À esquerda nós temos Getúlio Vargas, né? O Getúlio Vargas e o vice, né? Os dois baixinhos ali. O Getúlio Vargas está à esquerda e à sua direita o João Pessoa. Então, os dois candidatos aí, o candidato à presidência e a vice-presidência, respectivamente, da esquerda para a direita, formando aí a Aliança Liberal. E à direita deles, ali da foto deles, né? Um cartaz, então, da Aliança Liberal, lá, ó, para presidente Getúlio Vargas, vice-presidente João Pessoa, Aliança Liberal, com 2 L's, inclusive a aliança ali, né? Vamos ver se eu consigo ler o que está escrito ali. O governo que virá restabelecer a paz com a amnistia e garantir a opinião do povo com a liberdade das urnas. Olha lá, então, era a campanha deles, né? Ou seja, a anistia, o perdão aos tenentes lá, que era uma reivindicação da oposição, né? E liberdade das urnas, né? Ou seja, a questão de acabar com o voto de cabresto, né? Ou seja, estabelecer o voto secreto também, então foi uma das propostas da Aliança Liberal. É deflagrada a Revolução, galera. Então nós vimos aí todo o contexto armado para a eclosão da Revolução. Então as eleições de 1930 foram um estopim. Na verdade não foi ainda, vai ter o estopim já. O que acontece? Primeiro então tem a alegação de fraude por parte da Aliança Liberal de não aceitar o resultado das eleições, né? E aí eles começam a se articular, eles se unem com todos os opositores da política do café com leite e principalmente eles se unem aos tenentes. Então veja, o movimento tenentista que foi derrotado lá na década de 20, né, ali, e a própria coluna Prestes, que em 1927 foi desarticulada porque diminuiu muito, né, ficou apenas 600 soldados, então eles se evadiram, né, se asilaram na Bolívia e acho que na Argentina também, enfim, no Paraguai, uma parte. O próprio Luiz Carlos Prestes, se não me engano, estava na Argentina nessa época, nesse período. Enfim, e então houve a união entre os opositores, muitos dos tenentes. O Luiz Carlos Prestes não quis participar disso, né? Ele foi contactado, mas não quis participar porque ele já era, digamos assim, adepto do comunismo. Então, para ele não adiantava nada isso aqui, era só trocar 6 por meia dúzia, né? Ele queria uma revolução muito mais profunda, né? Uma revolução proletária, a implantação de outro modelo, que era o comunismo. Então, para ele nada disso interessava, ele não quis participar, mas ele foi contactado também. Mas muitos dos
participantes, ex-participantes do movimento tenentista, da própria coluna, aderiram então a essa união de forças, né, dos opositores aí contra a política do café com leite. E aí, galera, aconteceu um fato que esse sim foi o estopim para a eclosão da Revolução de 30. O assassinato do João Pessoa, o candidato a vice-presidente na chapa do Vargas, né? O que aconteceu, na verdade, lá no Recife, numa confeitaria chamada Glória, se não me engano, em Recife, capital de Pernambuco. Lembrando que João Pessoa é o nome da capital da Paraíba. O João Pessoa era da Paraíba, era paraibano, mas nesse momento, claro, nesse momento, inclusive o nome da capital da Paraíba, João Pessoa, é em homenagem a esse cara, a esse personagem histórico, obviamente, né? Mas nesse momento, João Pessoa estava lá em Pernambuco, lá na capital, em Recife, numa confeitaria, um local que era muito frequentado por artistas, intelectuais, políticos e tal, né? Uma confeitaria chamada Glória, famosa lá, onde ocorriam então muitas conversas, muitas discussões políticas e tudo mais sobre o Brasil. E lá o João Pessoa encontrou um desafeto político dele lá da Paraíba. Eles eram opositores. E depois de uma troca de palavras desagradáveis, ou seja, xingamentos e tudo mais, eles discutiram lá, o cara atirou no João Pessoa e acabou matando. Então houve um assassinato em plena confeitaria Glória lá em Recife. O João Pessoa foi assassinado. E o assassinato do João Pessoa, ele serviu de bode expiatório, de justificativa, enfim, de pretexto para a eclosão da Revolução, que já estava sendo articulada desde março, né? Então, o que acontece? Na verdade, o João Pessoa foi assassinado em junho, se não me engano, junho ou julho, agora tem um documento para frente, eu vou ver. Acho que é junho ou julho. E aí, então, a Revolução eclodiu em outubro, né? Levou mais um tempo ali, mas é claro que todo o contexto foi forjado a partir do assassinato do João Pessoa, que foi considerado o mártir da Revolução e tudo mais. Então, ele serviu como bode expiatório, foi o estopim para a eclosão da Revolução. A Revolta Armada começa em 3 de outubro de 1930, galera. E aí, claro, a revolta recebe o apoio de parte significativa das Forças Armadas, galera. O negócio estava, então, bom para o lado dos opositores, porque agora eles têm o apoio de boa parte, não apenas dos tenentes, mas inclusive do alto escalão das Forças Armadas e do baixo escalão também. Enfim, tem um grande apoio agora. E o governo vai caindo em vários estados, então, a princípio, praticamente em todos, com exceção de São Paulo, da Bahia, do Rio de Janeiro e do Pará. A princípio, o governo federal ainda tinha um certo controle nesses estados, mas a pressão era muito grande, porque em todos os outros estados o governo federal já tinha sido derrotado, já tinha caído. E aí que vem os militares do alto escalão e exigem a renúncia, então, do presidente Washington Luiz, que é deposto no dia 24 de outubro de 1930. Por isso que aparecem duas datas lá, naquela foto, na primeira foto que eu mostrei para vocês na capa, né? Aparece o dia 24 de outubro e o dia 31 de outubro. O dia 24 de outubro, então, é quando o Washington Luiz é deposto, e o dia 31 de outubro é o dia que o Getúlio Vargas toma o poder no governo, começa o governo provisório do Getúlio Vargas ali, né? Que então é a conclusão do processo revolucionário, tá? Começa o governo provisório de Getúlio Vargas. Provisório porque até a formação de uma nova Constituição brasileira, que acabou sendo construída, sendo promulgada só 4 anos depois, em 1934, que é assunto então para a próxima aula sobre a Era Vargas, galera. Olha aí, ó, temos duas imagens aqui sobre o João Pessoa, uma fotografia dele ali, né? Então, e à direita nós temos uma notícia, né? Um jornal noticiando a morte do então presidente da Paraíba, né? Por um jornalista que é seu desafeto, adversário político, né, o João Dantas. Ele foi assinado em julho mesmo, né, 26 de julho de 1930, né, então o João Pessoa foi assassinado lá na confeitaria Glória, em Pernambuco, né, no Recife. Olha ali, ó, um telegrama da Rádio Cruzeiro noticiando a morte de João Pessoa. Vamos tentar ler o que está escrito nessa fonte histórica, pessoal. Recife 26, urgentíssimo, né? O senhor João Pessoa, presidente da Paraíba, que chegara hoje de manhã a esta capital, foi assassinado em plena Rua Nova, Confeitaria Glória, pelo João Dantas, João Duarte Dantas, seu desafeto e chefe político de Teixeira.
O crime deu-se depois de uma troca violenta de palavras entre o presidente Pessoa e Duarte Dantas. O criminoso fugiu, tendo sobre ele atirado o chofer do presidente da Paraíba. A população mostra-se profundamente consternada com o ocorrido, tendo verificado-se nas ruas da cidade alguns conflitos entre populares. Parece que o assassino do João Pessoa se acha ferido. O criminoso é parente do deputado João Suassuna. Então, um telegrama ali, né, uma fonte histórica do assassinato, da época do assassinato do João Pessoa, galera. Olha aqui, ó, temos duas imagens do funeral, pessoal, do João Pessoa, que acabou acontecendo no Rio de Janeiro, porque era a capital do Brasil, é onde as coisas aconteciam, né, era para chamar a atenção, né, então foi organizado, arquitetado para que o João Pessoa fosse sepultado, o funeral dele, né, dos funerais dele, o funeral também ocorresse no Rio de Janeiro. Então nós temos duas imagens ali, à esquerda do funeral, e a gente vê a quantidade de pessoas, a gente consegue ver ali também o corpo dele sendo carregado no meio da rua ali, galera, pelos populares, ó, bem no meio aqui, né? E aqui a imagem à direita mostra, dá um zoom então nessa mesma imagem ou outra, né? Mas que no mesmo local, no mesmo dia, né? Onde o João Pessoa também parece sendo carregado ali, empurrado, né? Num carrinho ali fúnebre e tal, e a população acompanhando, né? Então milhares de pessoas ficaram consternadas com o caso, com o ocorrido. O que se percebe historicamente é que nada tinha a ver, o crime, teoricamente pelo menos, né? Nada tinha a ver com a disputa entre a Aliança Liberal e os paulistas, o PRP e tal, mas foi utilizado como se fosse, né? Então associou-se esse crime, né, esse assassinato que tinha sido por motivos, uma disputa política local, vamos dizer assim, né, motivos passionais também, no caso, está envolvido, mas colocou-se como se fosse uma questão nacional, né, e esse bode expiatório, portanto, serviu para a própria eclosão, para ser um baluarte, uma bandeira de luta aí da própria Revolução de 30, pessoal. Olha ali, ó, Getúlio Vargas já no Palácio do Catete, né, que era a sede do governo federal lá no Rio de Janeiro capital do Brasil, nesse período, foi até 1960, quando foi inaugurada Brasília, né? Getúlio Vargas, então, ali no centro, no meio da imagem, do lado dele, acho que a esposa dele ao seu lado direito ali também, né? Então, Getúlio está aqui no meio, né? A esposa dele à direita, aquele chapelão ali, né? E várias pessoas, apoiadores, então, do presidente. Ele está em trajes militares ali também, no dia 31 de outubro de 1930, quando é consolidada, então, a Revolução, Getúlio Vargas começa, então, o governo provisório. Olha aqui outra foto, então, histórica, né? O Getúlio Vargas com o seu ministério lá no Rio de Janeiro, galera, após a vitória decisiva sobre as forças opositoras. Da esquerda para a direita tem ali o Isaías Noronha, o José Américo de Almeida, Afrânio de Melo Franco, o próprio Getúlio Vargas bem no centro da imagem, né? Assis Brasil do seu lado direito, Francisco Campos e Leite de Castro. Faltou o último ali, que é um militar que está em pé. Francamente, eu não consegui levantar o nome desse cara, não sei quem é. Eu peguei esse documento do CPDOC da FGV também, né, que eu já indiquei para vocês lá anteriormente, mas não tinha o nome daquele cara ali, então não consegui. Até pesquisei, mas não achei o nome dele. Mas ele era um militar, pelo tá fardado e tal, mas os ministros, então, esses outros todos ali estão listados, né? Só esse último aqui que eu não consegui levantar o nome. Olha aí, pessoal, então estamos chegando já ao finalzinho dessa aula e como tinha feito em aula anterior, né, vamos resolver um exercício ali, uma questãozinha de nível de vestibular para ver como é que vocês estão, se vocês compreenderam bem o assunto, tá? Então tá lá, ó, a questão da Uni Anderson, isso, eu mesmo que elaborei a questão, né, a universidade mais concorrida do Brasil, galera, olha lá, ó. A respeito da Revolução de 1930 no Brasil, assinale a alternativa incorreta. Isso é muito importante, galera. Essas questões que são para marcar incorreta, exceto, a exceção de e tal, essas são um pouquinho mais complicadas justamente porque confunde, né, esse negócio de incorreto, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, é para marcar a incorreta. Então, a que deve ser marcada é a incorreta, aquela que não está certa. Muito bem. Galera, vamos às alternativas então. Letra A.
A crise de 1929 atingiu em cheio o Brasil, o que causou o enfraquecimento das oligarquias cafeeiras brasileiras e possibilitou a ascensão de novos personagens à política nacional. E aí, será que está correta essa? Vamos à próxima, letra B. Durante a crise de 1929, o Brasil era governado por Washington Luiz, um representante das elites paulistas que pouco pôde fazer para ajudar os cafeicultores. E aí, correta ou incorreta? Letra C. A soma de alguns fatores, como a crise econômica, as reivindicações dos operários insatisfeitos e a exploração excessiva por parte das elites governantes, ajuda a explicar o surgimento de movimentos de oposição à política do café com leite. Será que isso está correto? Letra D. A Aliança Liberal, formada pelas oligarquias de Minas Gerais, da Paraíba e do Rio Grande do Sul, com o apoio das Forças Armadas, após ter sido derrotada nas eleições, conseguiu derrubar do poder as oligarquias cafeeiras, alçando Getúlio Vargas ao posto número 1 da política brasileira. E, finalmente, letra E. A Revolução de 30 é assim denominada porque propiciou profundas transformações na sociedade brasileira, verificando-se a derrocada das elites, a ascensão de numerosos grupos à classe média e a drástica redução das desigualdades sociais no país. Pois bem, vou dar aí 30 segundinhos para vocês pensarem, questão fácil, né? 30 segundinhos para vocês assinalarem uma das alternativas, galera. Então vamos lá. Se fosse o seu vestibular, sua prova, né? O Enem ou a prova de história, né? E caísse essa questão, qual você assinalaria? Lembrando que é a incorreta, hein? E então, galera, pronto? Assinalaram? Qual vocês assinalaram? Letra A, B, C, D ou E? Qual é a resposta que deveria ser assinalada ali? Lembrando que é a incorreta, né? Qual é a alternativa incorreta, galera? Vamos ver lá? Aí, a letra E, galera. A Revolução de 1930 é assim denominada porque propiciou profundas transformações na sociedade brasileira, verificando-se a derrocada das elites, a ascensão de numerosos grupos da classe média e a drástica redução das desigualdades sociais no país. Isso não é verdadeiro, né? Lembre-se que no começo da aula, lá na capa, eu fiz uma pequena discussão sobre a questão do termo revolução ou golpe, né? Então, o que ocorre é que realmente a controvérsia existe pelo fato de que o assunto, né, o episódio histórico recebeu a denominação de revolução, porém, para muitos autores, muitos pesquisadores, não houve grandes transformações verdadeiramente no país, no sentido político, econômico, social e cultural, e, consequentemente, não se pode atribuir o termo revolução, por isso a controvérsia, né? Fato é que, realmente, apesar de ter havido algumas mudanças, né, no país com a ascensão da Aliança Liberal ao poder capitaneada pelo Getúlio Vargas, isso aqui que está sendo dito, né, por exemplo, a ascensão de numerosos grupos, a classe média, a drástica redução das desigualdades sociais no país, não é verdadeiro. Isso está incorreto, por isso essa alternativa seria a incorreta e ela que deveria ser assinalada. As demais estão corretas, são verdadeiras e, portanto, não deveriam ser marcadas. Muito bem, então parabéns para quem acertou. Quem errou, fique esperto aí, estuda mais um pouquinho, assiste a videoaula de novo, né, se for preciso, lê os textos referentes ao assunto e para tentar acertar da próxima vez. Beleza, galera? Então vamos caminhar para o finalzinho da aula aí, vamos para as dicas de leitura e dicas de filmes, beleza? E chegamos então ao final dessa aula sobre Revolução de 1930, onde, como de praxe, vou dar lá as dicas de leitura para aqueles que quiserem se aprofundar no assunto e dicas de filmes para assistir também de um site para navegar na internet. Galera, então lá, para ler, Maria de Lourdes Mônaco Janotti, Sociedade Política na Primeira República. João Cruz Costa, Pequena História da República. Cláudio Bertoli Filho, A República Velha e a Revolução de 30. Então, dicas de livros aí, científicos escritos por historiadores brasileiros sobre a Revolução de 30. Para assistir,
Paraíba, Mulher Macho, um filme dirigido pela Tezuka Yamazaki em 1983. Esse filme ele trata sobre o contexto da morte, do assassinato do João Pessoa, né? E outro filme, Revolução de 30, direção do Silvio Bach, em 1980. Então, fala, obviamente, né, como o seu título diz ali, sobre a Revolução de 30, pessoal. E para navegar na internet, temos ali o site do CPDOC da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, como eu disse ali, né, que fala tudo sobre a Era Vargas, sobre a Revolução de 30. Então vale a pena acessar aquele site ali, tá? Acessem, tem um monte de documentos, de fontes históricas, fotografias, né, sobre esses contextos históricos aí. Então vale a pena acessar e dar uma pesquisada. Meus queridos, vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela atenção, pela compreensão. Tchau, até a próxima!